Todo mundo quer ser forte, até descobrir o que os fortes fazem. Vou falar a frase de uma forma diferente. Todo mundo quer ser forte, até saber quais são as tentações que os fortes enfrentam. Existem tentações específicas da força e nós convivemos com ela o tempo todo. Desejamos força, recebemos força, produzimos força, mas e quando a força vira fraqueza, hein? Vivemos em um mundo cheio de forças e contra-forças atuando e uma delas está dentro do nosso coração. A gente precisa de Jesus, a maior força para superar os problemas que a nossa força traz. A história de Sansão traz altos e baixos, mas em qualquer uma das circunstâncias ele traz lições para a gente aprender a conviver com essa força que inevitavelmente temos que lidar. Vamos falar sobre isso? Só está começando o Fé para Hoje. A Rede Novo Tempo de Comunicação não se resume a esse canal, não se resume a essa informação ou esse relacionamento que a gente está tendo agora. Você sabe, a Rede Novo Tempo é TV, é web também e é rádio, mas mais do que isso, faz parte do projeto Novo Tempo se estender para que na sua vida haja um desenvolvimento contínuo. Você quer saber mais sobre a Bíblia? Sim, você vai aprender e muito, desenvolver cada vez mais ouvindo, participando, absorvendo os conteúdos da Novo Tempo que estão aí 24 horas no ar para você, além do NT Play e os conteúdos no YouTube. Mas você pode na sua casa ser profundamente enriquecido com os materiais em texto da revista. Olha isso aqui, ó. Revista Esperança Novo Tempo, eu creio. 15 capítulos, 15 lições que de maneira forte, mais didática, conteúdo profundo, mas acessível, pode te fazer desenvolver no conhecimento de Deus, da Bíblia e da verdade. Não é dispensável isso. E mais, olha, esse conteúdo chega até você gratuitamente, sem nenhum custo, porque, conforme eu disse, isso é projeto Novo Tempo de não parar a comunicação com você e não dar pausa no nosso desenvolvimento. Quer receber uma revista como essa? É só falar conosco mandando uma mensagem pelo WhatsApp que está aparecendo agora aí na sua tela. Ou você pode entrar no site da Escola Bíblica Novo Tempo e vai perceber que lá tem muitos materiais. Você pode escolher a que mais se relaciona com o seu desejo hoje. Lembrando, é gratuito, o envio chega até você. É só entrar em contato conosco que esse presente já é seu. Há um ditado popular que diz, se conselho fosse bom, ninguém dava de graça, né? Vendia. E talvez você já tenha escutado isso ou até falado no almoço, numa conversa com amigos, mas a verdade é que esse ditado não podia estar mais distante da realidade. Ele é um absurdo, na verdade. Conselhos sábios, eles são tesouros, e é um tesouro de preço inestimável. Eles não têm preço mesmo, porque eles funcionam como placas de sinalização, como na estrada da vida. E conselhos evitam que alguém dirija na contramão, ou caia de um penhasco. O problema é que nós, seres humanos, especialmente quando nos sentimos fortes, tem aquele senso de autossuficiência, a tendência de qualquer um de nós é ignorar essas placas de advertência. E a gente acaba achando que sabemos mais, quando na verdade a gente sabe menos. A gente acha às vezes que a experiência já nos basta, que ninguém precisa nos ensinar, e é exatamente aí que mora o perigo. A Bíblia é clara sobre isso. Onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros se estabelecem os projetos. Provérbios 15, 22. Em outras palavras, a sabedoria não está em andar sozinho, mas em se cercar de vozes que apontam para o caminho certo. Os homens fortes, e aqui não falo apenas de força física, mas também de inteligência, de liderança, de sucesso ou de influência, todos esses têm uma inclinação perigosa, a de ignorar bons conselhos. Essa foi exatamente a ruína de Sansão, o nosso personagem com o qual nós estamos aprendendo no Fé para Hoje. E pode muito bem ser a nossa também. No livro de Juízes, capítulo 14, a cena que passa lá é uma cena de revelação.
para a gente. Sansão se apaixona por uma jovem filisteia e fala aos pais: vi uma mulher em Tímna, das filhas dos filisteus, agora pois tomai-a por mulher para mim. Juízes 14:2. E nessa hora, os pais, com sabedoria, já tentam aconselhá-lo. E a resposta deles foi: porventura não há mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o seu povo, o meu povo, para que vás tomar mulher dos filisteus, aqueles incircuncisos? Isso está em Juízes 14:3. Mas Sansão não quis nem saber, ele não quis ouvir. A sua resposta foi curta, marcada por uma teimosia e com enorme orgulho. Tomai para mim, porque essa me agrada. Juízes também 14:3, a última parte. Presta atenção num padrão. Os pais não estavam tentando sufocar a liberdade do filho, mas eles estavam alertando sobre os riscos práticos e do seu relacionamento com Deus de se unir a alguém que não compartilhava a fé e a aliança com Deus. Sansão, a despeito disso, acreditava que sabia o que era melhor. Ele achava que poderia lidar sozinho com as consequências. Ledo engano. Esse episódio é um retrato bem claro do que podemos chamar de síndrome de Sansão. Pessoas fortes demais para admitir que precisam de conselho. O resultado é previsível. O que começa com uma pequena decisão teimosa se transforma inevitavelmente em tragédia. Mas a pergunta que fica então é: por que é tão difícil para muitas pessoas ouvir um bom conselho? E a resposta é simples: ego, orgulho. O orgulho é o veneno que nos convence de que sabemos mais do que todo mundo. É aquela voz lá no fundo, lá no interior, que insiste, mesmo que sussurrando. Você não precisa ouvir seu pai, sua mãe, seu pastor, sua esposa. Você não precisa ouvir Deus, muitas vezes ela ousa falar. Você é esperto o bastante para decidir sozinho. A Escritura é firme nesse ponto. A soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16:18. O orgulho pinta o conselho como sinal de fraqueza, mas na realidade é exatamente o contrário. Só os verdadeiramente fortes têm coragem de admitir que não sabem tudo. Só os sábios reconhecem que precisam de limites e abrem os ouvidos para a advertência dos outros. Sansão não tinha essa humildade. Ele possuía músculos enormes, mas um coração minúsculo. Carregava a força de um exército inteiro, mas não tinha disposição de escutar sequer uma frase dos pais. E quantas vezes nós somos exatamente assim? A Bíblia mostra que o risco de ignorar conselhos não se limita a erros isolados. Veja bem, o perigo está na trajetória que isso cria. Quem se acostuma a não ouvir ninguém passa pelo menos, vamos lá pensar, por 3 consequências inevitáveis. O primeiro, erros evitáveis se tornam inevitáveis. Veja bem, tropeços que poderiam ser evitados começam a acontecer por falta de humildade. O conselho sábio é assim: o caminho do insensato é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Provérbios 12:15. O segundo é que o isolamento passa a ser crescente em um caso como esse. Pessoas que nunca escutam afastam conselheiros de perto. Os outros desistem de falar e a solidão se torna um terreno fértil para a queda. Mais uma vez, o livro de Provérbios vai escancarar diante de nós. O que se isola busca seu próprio desejo, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Provérbios 18:1. Em terceiro lugar, a queda chega em silêncio. Quem insiste em se guiar só pelo próprio instinto, mais cedo ou mais tarde, vai cair. Jesus mesmo alertou: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Lá no final do Sermão do Monte, Deus está falando que, ao ouvir conselhos, eles devem ser práticos. E conselhos que não se tornam práticos, se tornam uma enorme estupidez que faz com que a casa caia, literalmente. A vida de Sansão comprova essa realidade. Ele ignorou conselhos no início e terminou sua jornada com os olhos vazados, acorrentado, humilhado, isso tudo diante dos seus inimigos. Se ignorar conselhos é uma armadilha, ouvir conselhos
é uma bênção. Conselhos só produzem frutos quando eles são recebidos com humildade e aplicados na prática. Como diz Tiago, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago disse isso logo no começo do seu livro, capítulo 1, verso 22. A pergunta então que fica dessa vez é: de quem devemos ouvir conselhos? Você já deve ter feito essa pergunta. Está todo mundo dando conselho por aí. Na hora de ouvir o conselho, eu escolho quem ouvir. E a Bíblia também nos orienta a valorizar pelo menos 3 fontes, mas eu acrescentaria, juntando as 3, uma conclusão prática que é 4. Vamos pensar juntos. As primeiras pessoas que você deve ouvir são aquelas pessoas que amam você, pais, cônjuges, amigos leais. Mesmo quando não dizem o que queremos ouvir, eles falam visando o nosso bem. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos, diz o sábio em Provérbios 27, 5 e 6. O segundo grupo, e esse eu vou acrescentar com bastante ênfase, são aqueles que já passaram pela estrada. Mentores, pessoas experientes que sabem pela vivência onde estão os perigos. Moisés falou para o povo assim em Deuteronômio: pergunta, pois, aos teus pais e eles te informarão, aos teus anciãos e eles te dirão. Capítulo 32, verso 7. Eu acrescentaria um 4º item, eu vou colocar aqui em 3º lugar. Presta muita atenção. Ouça aquelas pessoas que discordam de você, aquelas pessoas que discordam de nós. Eles podem não estar sempre certos, mas nos ajudam a enxergar um outro lado, a confrontar nossas próprias ideias e a gente não fica cego no próprio ponto de vista, principalmente em dias de hoje que nós estamos viciados em ouvir a nós mesmos e nada é mais estúpido do que passar o tempo todo se ouvindo. E em 4º lugar, ouça aqueles que conhecem e vivem a palavra de Deus. Irmãos maduros de fé, sabe? Pastores, líderes que filtram a vida pela Escritura, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, completa aí, 105. Receber conselhos dessas fontes é como ter uma rede de segurança. Não significa que você nunca vai cair se você fizer isso, mas certamente significa menos queda. E obviamente, se há menos queda, há menos dor. A vida de Sansão é, no fundo, um alerta para todo mundo. Ele está lá como exemplo daquilo que devemos fazer e, principalmente, olhando para a vida dele toda bagunçada, é aquilo que nós não devemos fazer. E não importa se você se vê como alguém forte ou se você se vê como uma pessoa comum. Todos temos a tendência de não querer ouvir. Talvez você tenha ignorado conselhos sobre sua vida familiar, sobre um relacionamento, sobre suas finanças ou até mesmo sobre a sua caminhada com Deus. Mas não se esqueça, lembre-se sempre, ouve o conselho e recebe a instrução para que seja sábio nos teus últimos dias. Provérbios 19 e 20. Escute, Deus coloca pessoas ao nosso redor como guardiões, líderes espirituais, amigos fiéis, familiares amorosos. Tudo isso é instrumento de Deus para nos proteger de perigos que a gente não consegue enxergar sozinho. O grande desafio é ter humildade de ouvir. Sansão não teve e pagou caro. Ele pagou o preço por isso. Mas se você pode escolher diferente, escolha. Pode parar hoje, abrir os ouvidos e receber os conselhos que vêm de Deus. Através da sua palavra e das pessoas que Ele usa que falam a palavra dEle. E no final essa escolha não será apenas um caminho da sabedoria. Isso aí é uma escolha para a vida. Quer ouvir um conselho sábio? Sábio mesmo? Desenvolva o seu conhecimento da palavra de Deus. Você ouviu no começo do programa, mas não é muito te lembrar. Peça a sua esperança novo tempo. Eu indico para você hoje a esperança novo tempo, eu creio, porque ela fala de crença e fala de como você toma decisões corretas. Liga para a gente, manda uma mensagem pelo WhatsApp 12 982 44 4449. Não se esqueça, hein? 12 982 44 4449. É algo que custou muito, para você não custa nada, mas pode ser caro não querer saber. Fica a dica. Você já reparou como
no caso de Sansão, que era um homem forte, mas como a força traz algumas tentações específicas, as pessoas que são fortes, elas são confiantes, ou pessoas que adquiriram certo sucesso, elas podem e acham que podem andar segundo as suas próprias regras. Parece que algumas pessoas acham que a autoridade traz liberdade para ultrapassar limites. Mas essa é uma armadilha, e é uma armadilha perigosíssima. E a gente pode ver isso também como uma das características dessa síndrome de Sansão. Lembra-se de que Sansão foi consagrado no ventre desde que ele nasceu, ele foi consagrado como nazireu? Para a gente repassar isso e lembrar, para aplicar para o que a gente quer dizer hoje, você tem que lembrar que ser nazireu significa viver sem cortar o cabelo, sem beber vinho ou sem tocar em cadáveres. Isso é um compromisso sério. Era por um tempo limitado para a maior parte das pessoas, mas para Sansão era de vida inteira. Isso está lá em Número 6. Você pode ler isso tudo até o versículo 21. Mas quem deveria honrar a lei passou a violá-la e por impulso. Veja, na história dele nós vamos ver uma quebra sistemática e total de todas essas regras. Ele tocou no corpo de um leão morto, clara infração do voto de nazireado. Ele comeu mel da carcaça e fala no texto que ele não quis contar para os pais. Por quê? Porque tinha acabado de pecar e quebrou o voto. Seguindo a isso, ele visitou uma prostituta em Gaza e depois Dalila, quebrando também um padrão de consagração e santidade. Mas ele usou seu dom maravilhoso como uma arma, e como uma arma pessoal, e não foi para libertar Israel. Ele transformou uma força divina para os outros, que era para servir para a libertação dos outros, para o seu próprio prazer. Cada transgressão, em vez de levar ele à reflexão e ao arrependimento, foi seguida de uma nova quebra de regra. E quando homens fortes quebram as regras, não apenas uma vez, mas repetidamente, eles fazem a própria receita para o desastre. Pense, uma quebra de regra, ela tende a encorajar para um novo rompimento, uma nova transgressão. Quando a gente pensa no cabelo de Sansão, você vai olhar que a transgressão foi subindo. Ele pisa onde não deve pisar, toca o que não deve tocar, ele vai rompendo passo por passo até que o pecado chegou na cabeça e ele corta completamente a ligação mais simbólica e visível da sua relação com Deus. Ele ficou à deriva e à deriva enfrentou uma tempestade. O que faz uma tendência como essa aparecer? A metade da resposta a gente já teve na primeira parte desse programa, quando a gente falou por que pessoas não escutam conselhos. É a mesma razão pela qual as pessoas quebram regras. A resposta vem de uma mistura de orgulho, impulsividade e uma sensação de força e invencibilidade. Pense bem, quem tem sucesso, influência ou dons especiais pode sentir que está acima das regras comuns. Para mim, o que vale é o que eu digo. Quando a gente não pensa, é para mim, o que vale é o que eu sinto. Ou, a minha situação é diferente. Essas vozes entram na mente e entram com força. Mas elas também geram um resultado que não é tão prazeroso. O resultado é doloroso. Quando negamos limites que Deus deu ou a vida nos colocam, a consequência não é apenas a falha, é a perda de propósito. E a gente falha na missão, nos tornando irrelevantes na nossa própria existência. A palavra de Deus nos ensina algo essencial. Limites não nos aprisionam, os limites nos protegem. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu. Todo aquele que lutar segundo as regras, de tudo se abstém. Os que, porém, competem sem seguir regras, delas tendem a ser desonrados. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Quem segue os padrões, vence com honra. Quem se recusa a obedecer, por mais habilidades que tenha, acaba desonrado. E no Antigo Testamento encontramos que bênção está ligada à obediência. Escuta, se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Deuteronômio 28, 1. Mas quando quebramos regras, mesmo que pareçam pequenas ou aquelas regrezinhas inofensivas que a gente não vê sentido, nós abrimos mão dessa proteção e da grandeza que Deus planejou. Como podemos então viver nessa tensão nos dias de hoje? Mais uma vez, aqui vai 4 orientações. Vamos lá, 4 orientações que nos ajudam a não cair na tentação de quebrar regras.
Está prestando atenção em mim? Vamos com a primeira. Reafirme os limites como expressão de sabedoria. Não veja as regras como meras restrições, mas como muros de proteção. A vontade de Deus é sempre boa. Romanos 12:2. Segundo, honre seus compromissos, sejam eles públicos ou sejam eles privados. Se você fez uma promessa de sobriedade, de fidelidade ou de seguir um caminho de santidade, não desvie disso, seja perseverante para que a honra de cumprir seja a proteção para você. Por mais atrativos que possam surgir no caminho para te desviar dele, fique, honre seus compromissos. Terceiro, cultive humildade e vigilância interior. Peça para o Espírito Santo que revele qualquer tentação de servo de si mesmo dentro de você. Jesus advertiu contra o mínimo de auto-engano. Davi fala uma frase que vai ser poderosa para você. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Ele diz isso no Salmo 139. E em quarto lugar, mantenha relacionamentos que o segurem nos limites. Amigos, mentores, conforme eu disse, liderança baseada na Bíblia, todas essas pessoas são essenciais para ajudar você a ver quando você está se desviando do caminho certo. A história de Sansão é trágica. Ele teve dons extraordinários, um poder sobre-humano, sobrenatural. Ele recebe uma missão direta de Deus, mas quebras sucessivas de regras e votos levam ele à destruição. Governar a sua vida por impulso, mesmo quando se é forte, é um caminho que acaba em ruína. Que possamos aprender que a verdadeira força não é liberdade para romper limites, mas sabedoria para viver com fidelidade. Deus não quer que apenas tenhamos dons, Ele quer formar caráter. E caráter é forjado na fidelidade aos limites, às regras e cresce com bom conselho, e não na transgressão deles. Se você se identificou com essa luta, é bom lembrar hoje, Deus concede graça para recomeçar. Sim. Hoje ainda dá para dobrar os joelhos e pedir ao Espírito que fortaleça você na obediência, na humildade e na fidelidade aos seus compromissos. Assim você viverá como alguém verdadeiramente forte, honrado aos olhos de Deus e das pessoas de bem. Quando olhamos para a vida de Sansão, fica evidente que a sua tragédia não foi apenas resultado de alguns deslizes isolados, mas o acúmulo de duas posturas profundamente perigosas: orgulho e disposição, ímpeto para quebrar regras. O orgulho fez acreditar que era o dono do próprio destino, que sua força era suficiente para lidar com qualquer situação e que não precisava prestar contas a ninguém. Ah, que história triste! Já a quebra de regras nasceu desse mesmo coração soberbo, convencido de que limites eram apenas obstáculos a serem ignorados. Escuta, se você quiser matar uma ovelha, é só levá-la para a beira de um penhasco e tentar convencê-la de que ela é uma águia. Quando Jesus disse para nós, eu sou o bom pastor, ou quando o próprio salmista diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, para que essas frases façam efeito, é necessário que essa pessoa se reconheça como ovelha. Ovelhas não são animais autossuficientes, ovelhas não são independentes, ovelhas não têm garras, não têm presas, não têm alta capacidade predadora. Uma ovelha boa é sempre resultado de um pastor bom. Os olhos que alcançam a longa distância são os olhos do pastor. A força que protege é a força do pastor. E a capacidade de se alimentar e se manter viva depende das habilidades do pastor. Essa relação de total dependência é vital para a sobrevivência. Agora, quando a gente abre mão disso, a soberba que cega, que ensurdece, tudo isso junto começa a formar um círculo vicioso. O orgulho alimenta a rebeldia e a rebeldia reforça o orgulho. É como alguém que decide dirigir em alta velocidade porque acredita ter reflexos melhores que todos os outros motoristas. A confiança exagerada dá a ilusão de invencibilidade e a quebra de regras vai se tornando um hábito quase natural, até que de repente o acidente se instala. Foi assim com Sansão. Sua confiança desmedida e seu desprezo pelas restrições do voto do Nazireu abriram um espaço para sua queda. Preso, cego e humilhado. E a Bíblia deixa claro, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. O que aconteceu com Sansão ilustra esse princípio de maneira
dolorosa. A lição é clara. Força sem humildade é perigosa e dom sem obediência são inúteis. Jesus advertiu seus discípulos sobre isso. Eu sou a videira, ele falou. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, nada podeis fazer. João 15, 5. Se não aprendermos a reconhecer nossos limites e a depender de Deus, todo talento, toda habilidade, todo sucesso se tornam sementes de destruição. A Bíblia mostra que o verdadeiro poder não está na capacidade de romper barreiras e fazer isso por conta própria, mas de se submeter à vontade do Senhor, mesmo quando isso exige renúncia. Paulo experimentou isso em sua própria vida quando ouviu Deus. A minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele registrou isso na carta que ele escreveu para Coríntios, a segunda carta, capítulo 12, verso 9. Em outras palavras, a nossa verdadeira força está justamente em reconhecer a nossa fraqueza e depender inteiramente da graça divina. E aqui está a boa notícia. Não estamos condenados a repetir a história de Sansão. Existe um caminho de transformação que passa pela entrega. O próprio Jesus fez um convite e é para você hoje um convite de esperança. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando reconhecemos que a nossa força não é suficiente, a gente abre espaço para uma nova identidade que não é baseada em nossos feitos que são fracos, mas na graça de Deus que é forte. Então obedecer deixa de ser um fardo e se torna uma expressão de amor. Jesus mesmo falou, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Viver com limites passa a ser um sinal de maturidade e não de fraqueza. Esse chamado é para todos nós, abandonar o engano de que somos autossuficientes e abraçar a vida dentro dos parâmetros que Deus estabeleceu. O orgulho precisa ceder lugar à humildade e a rebeldia precisa dar espaço para a obediência. A Bíblia reforça isso, o apóstolo Paulo fala isso quando escreve: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é fácil, mas é o único caminho para que a nossa força seja realmente útil, para que nossos dons não sejam desperdiçados e para que a nossa vida cumpra o propósito pelo qual fomos criados. O salmista já havia entendido e falou isso para todo mundo. E eu digo para você também nesse programa: entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, 5. Se Sansão tivesse entendido isso mais cedo, sua história poderia ter sido de libertação plena e não de lamento. Mas ao olharmos para ele, temos a chance de aprender e escolher diferente. Paulo vai nos lembrar mais uma vez, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes da palavra, mantenhamos a nossa esperança. Romanos 15, 4. O convite está para você. O convite está para mim também, para todos nós. Viver não como aqueles que confiam em si mesmo e quebram regras à sua própria maneira, mas como aqueles que encontram força na dependência de Deus, permanecem firmes dentro dos seus limites e só assim podemos experimentar aquilo que Isaías prometeu. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Somente assim a força não será destruição, mas vida, e não apenas para nós, mas para todos ao nosso redor.